Olá, eu me chamo Clara, eu sou estudante em consultoria em aleitamento materno e hoje eu quero conversar com você sobre a amamentação. Você sabe como funciona a amamentação e do que nós precisamos para poder amamentar? Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos para poder amamentar é engravidar. Isso porque a gestação, ela é uma preparação do corpo para a amamentação. Naturalmente, o nosso corpo já vai fazer todas as mudanças necessárias para essa fase nova que vai chegar. Então, todos os hormônios e glândulas que são utilizados na amamentação, eles já estão em preparação desde que o corpo percebe que está gestando. Então, nós precisamos sempre lembrar que um corpo que gesta também é capaz de amamentar. E durante a gestação nós passamos por diversas mudanças, né? E muitas delas físicas, como por exemplo a do tamanho dos seios. E eu quero deixar bem tranquila você que não teve nenhum aumento de seio durante a gestação. Porque o tamanho do seio nada tem a ver com a quantidade de leite que você vai produzir. Uma mãe que não teve nenhum aumento de seio vai ser tão capaz de produzir leite quanto uma mãe que os seios cresceram muito. Porque o nosso seio ele é praticamente todo composto de tecido adiposo, que é a gordura. As glândulas mamárias, elas ficam dentro desse tecido adiposo. Então, elas não têm nenhuma relação direta com o tamanho desse seio. O que vai ter uma relação direta com o tamanho é a gordura. Quanto mais gordura, maior o seio. Quanto menos gordura, menor o seio. E as glândulas mamárias não são afetadas por isso. A prolactina, que é o responsável, né, o hormônio responsável pela produção de leite, vai fazer com que o leite seja produzido nas glândulas. E a ocitocina, que é responsável pela ejeção desse leite, vai fazer com que o leite saia da glândula e seja ejetado pelos dutos mamários. E já que nós estamos falando em glândulas, então eu vou falar para vocês um pouco sobre as glândulas dos tubérculos de Montgomery. Vocês já escutaram falar sobre isso? Ela é responsável pelas alterações, né, no mamilo e na auréola. Então, o que acontece? Ela faz com que a auréola escureça, por exemplo, que a auréola cresça e que comecem a aparecer umas pontinhas, né, em volta do mamilo. Essas pontinhas, elas são responsáveis por secretar um cerume que faz com que o seio fique mais preparado e resistente para a amamentação. Não precisa se preocupar se você viu, né, essas pintinhas nascendo. Muitas vezes a gente pode achar que é uma verruguinha que está nascendo em volta do seio, mas na verdade é a preparação do corpo para a amamentação. E agora a gente volta a falar um pouco mais sobre os mitos, né? Mais um mito da amamentação e que eu quero quebrar ele aqui com vocês, que é o mito do bico, né? Você precisa ter um bico específico para poder amamentar ou que você precisa tirar o seu bico, né? Fazer com que o seu bico saia, estimular o bico e na verdade você não precisa fazer nada disso. Porque o bico, né, o mamilo mesmo, ele não tem nenhuma serventia na amamentação. Ele nada mais é do que um guia para o bebê. O bebê vai fazer a pega na auréola. Então, independente do bico, o bebê consegue mamar. O que ele precisa é aprender a fazer a pega. E aí sim, o tipo do bico pode às vezes dar uma dificultada, né, no bebê conseguir fazer essa pega correta. Então, as mães que possuem bicos planos, né, ou bicos muito pequenos ou invertidos, eu indico que tenham um acompanhamento ainda na gestação, porque assim, né, a consultora de amamentação já consegue te auxiliar para fazer, né, essa pega correta desde o início, e assim vocês conseguem, né, continuar com a amamentação muito tranquilamente. E você já parou para pensar de quão perfeito o nosso corpo é? Nós somos capazes de gestar um bebê e nós somos capazes de alimentá-lo, né, exclusivamente pelos 6 primeiros meses de vida. E o nosso corpo, ele consegue produzir um leite que é o leite necessário para o nosso bebê. Então, não precisa cair nas falácias, né, em mais mitos da amamentação, como o mito do leite fraco. O leite, ele é o leite que o bebê precisa. Então, se alguém, né, durante a sua amamentação te questionar se o seu leite está sendo suficiente, lembre que um corpo que gesta também alimenta, né, também nutre. E você consegue, né, assim, ir rebatendo alguns comentários que vão poder surgir. Então, é legal nós lembrarmos que fisiologicamente nós estamos preparadas para poder amamentar e nutrir um bebê. O que nós precisamos é entender como isso funciona, porque eu tenho certeza que isso dá uma tranquilidade maior enquanto nós estivermos amamentando. E ainda sobre a perfeição do corpo, né, um bebê que mama na mãe e está, por exemplo, doente, a saliva dele em contato com o corpo da mãe faz com que o nosso corpo consiga entender, né, o que está acontecendo e enviar anticorpos, por exemplo.
né? Então, assim, o leite materno, ele é exatamente o que o nosso bebê precisa. E não existe comparação de leite materno, porque ele é único, ele é para aquele bebê, ele tem, né, tudo que o seu bebê precisa. Então, não precisa ficar se questionando se o seu leite é melhor ou pior do que o de outra mãe. O seu leite é o leite que o seu bebê precisa. Você já ouviu falar que o peito não é estoque, ele é fábrica? Isso mesmo. A nossa produção de leite, ela é 80% feita durante a sucção do bebê. Então, por isso que é muito importante que esse bebê sugue, né? Que esse bebê seja liberado para mamar em livre demanda. Ele que diga a hora que ele quer mamar, porque isso faz com que o seu corpo entenda que existe um bebê mamando e faça com que a produção, né, não pare. Então, é muito comum ali, durante os 3 primeiros meses do bebê, nós ficarmos com as mamas bem cheias e, de acordo com que o tempo passa, ela não fica mais, né, da mesma forma. E a gente percebe que continua amamentando, mas que elas não enchem tanto. E às vezes pode surgir um questionamento se ainda estou produzindo leite suficiente. Então é legal lembrar que o leite ele é sempre produzido enquanto o bebê suga, né? 80% desse leite. Então não precisamos, né, ficar nesse questionamento, porque se tem um bebê sugando, tem leite sendo produzido. E essa foi uma conversa bem rápida que nós tivemos, né, falando um pouco sobre a anatomia e fisiologia da amamentação. E eu quero lembrar vocês que no nosso curso o tema amamentação é abordado de uma forma bem mais profunda. Nós temos vários vídeos, né, então é bem legal porque nós conseguimos ter um papo bem mais aprofundado sobre um tema que é tão importante, né? A amamentação é um tema muito importante, ainda mais porque hoje em dia, infelizmente, né, nós ainda sofremos muita desestimulação para amamentar. Então é legal que desde, né, da gestação você tenha em contato, né, esteja em contato com pessoas que amamentam, né, ou em grupos de amamentação, para que isso se normalize cada vez mais dentro, né, do seu ambiente. Eu gosto sempre de falar que a amamentação ela é natural, mas infelizmente ela não é normal. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende sobre ela, a gente normaliza isso, né, dentro do nosso círculo, né, dentro do nosso ciclo mais próximo e faz com que também outras mulheres tenham mais facilidade na amamentação. Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro e até uma próxima!